Fala família, Eduardo na área para mais um vídeo da nossa nação NO2T. Como é que vocês estão, família? Espero que esteja tudo bem com vocês. Tava morrendo de saudade e fiquei um tempo sumido, mas ó em cima da mesa ali, ó. Tem novidade hoje no canal, é por isso que eu tava sumido, hein? Fica ligado no vídeo aí, assiste até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever se você gostar do meu conteúdo. E vamos pro vídeo, bora! Família, Eduardo na área para mais um vídeo da nossa nação NO2T. Como é que vocês estão, família? Espero que todos vocês estejam bem, Eduardo bem aqui. Olha lá, família, que legal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos vocês. Chegamos a 530 inscritos, família. Olha que legal, parabéns a vocês aí. Muito obrigado pela confiança que vocês estão me dando. Se você ainda não é inscrito no canal, caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreva. Se você que já é inscrito no canal, quer saber como você pode ganhar um kit desse aqui, um conjunto desse aqui, ó, para você montar a sua própria prancha motorizada, assiste o vídeo até o final aí. Valeu! Vou trocar a câmera aqui pra gente trocar uma ideia e eu mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui. Fui! Tá aí, família! Nosso motorzão tá pré-montado aqui em cima da mesa, ó. Algumas peças já são definitivas, outras não serão. Eu vou explicando para vocês o que a gente vai fazer agora. E para quem chegou agora no canal, vamos lá, ó. Esse projeto começou com aquele mocap, com esse mocap e esse motor aqui. Esse aqui é um motor da RD 135, eu cortei a parte da transmissão dele fora aqui. Montei esse motor ele tá funcionando, tá, família? Tem vídeo dele funcionando aqui no canal. Só vou ver se eu deixo no card, não sei se vai estar aqui ou aqui, mas tem vídeo dele funcionando no canal. O que aconteceu com esse motor? Tá funcionando, por que você não usou ele, Eduardo? O que eu percebi? Esse motor ele ficou muito alto, como o carburador ainda ia aqui, ó. O carburadorzinho ia aqui. Ele ia ficar alto, então eu ia ter que dar um jeito de jogar esse carburador para o lado aqui, alguma coisa assim, mesmo assim ainda ia ficar muito alto. Por isso que o mocap da prancha ficou tão grande, família, tão alto ali, ó. Ele tem quase 40 centímetros de altura ali, então ele ficou muito alto. Isso não me agradou, a estética da prancha não me agradou, ela ficaria muito alta, ficaria estranho para andar. Aí pulamos para a segunda fase do projeto. A segunda fase do projeto foi o Eduardo sendo o Eduardo. Eu comecei a desenvolver um motor 2 tempos próprio. Tá aqui, ó. Que é o cárter do motor. Ainda tem o cilindro que vai aqui, que eu não imprimi ainda. Ou melhor, não cheguei a imprimir. Eu cheguei até a fazer em resina, também tem vídeo aqui no canal, a matriz para fundir esse cárter. Só que por que eu desisti desse projeto, família? O motor 2 tempos é um motor que ele é muito sensível mesmo, principalmente na parte do cilindro aqui, família. Então o que aconteceria? O que aconteceu? Tem um canal aqui no YouTube que eu sigo, chama Two Stroke Stuffing, de um dinamarquês que ele está montando um motor de competição para uma motinha 50 cilindradas. Fazem 4 anos que ele está nesse projeto. Tem mais ou menos uns 3 meses que ele começou a funcionar esse motor para testar e tá dando muita dor de cabeça para ele, muita dor de cabeça mesmo, por causa das geometrias do cilindro do motor 2 tempos, compressão de cárter, admissão e tudo mais. E eu vendo isso, eu percebi que a chance de eu ter dor de cabeça com esse projeto aqui, partindo para esse lado do projeto, é gigantesca. Então, para não atrasar mais ainda o término desse projeto da prancha, eu pulei fora disso aqui também. Aí viemos para cá. Aqui nós temos um cárter com as medidas originais do cárter da Agrale. Esse aqui é um cilindro do Agrale 30.0. Eu já tinha mostrado ele aqui lá atrás no canal também. Então eu fiz só o cárter, girei ele e vou usar o cilindro da Agrale. Aqui a gente já está com o cilindro e cabeçote. Ele já é refrigerado a água, então eu não vou ter que fazer nenhuma adaptação nele. Aqui vai o carburador. O carburador, eu não sei se eu vou usar... Isso aqui é um carburador 28mm, de moto mesmo. Eu não sei se eu vou usar esse carburador ou se eu vou usar um outro carburador. Ainda estou estudando isso. Esse carburador ele tem uma vantagem. Esse carburador ele é feito para moto. Então eu tenho certeza que esse carburador vai tocar esse motor. Vai fazer esse motor render o que ele tem que render.
Porém, esse carburadorzinho ele tem uma desvantagem. Ele não é a vácuo. Eu preciso jogar o combustível para dentro da cuba dele aqui para ele poder puxar e alimentar o motor. Para isso eu tenho uma solução também. E a solução, família, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma bomba de combustível elétrica para carro carburado. A gente vende ela aqui na loja. Então eu já tenho ela aqui na mão. No caso, eu colocaria essa bombinha aqui. Ela puxaria o combustível do tanque, jogaria para o carburador, mantendo o carburador sempre alimentado, independente da posição que ele tivesse. Essa é a vantagem desse carburador, o fato dele ter uma cuba, independente da posição que ele está, ele sempre vai ter combustível, o motor não corre risco de falhar por falta de combustível. Só que isso aqui também me gera um problema. Para eu tocar essa bombinha elétrica, eu preciso de uma bateria. Como vocês sabem, diferente do motor da RD, que eu ia montar com o estator original da RD, que geraria energia para alimentar e carregar uma bateria, esse motor não tem. Como vocês podem ver aqui, ó, ele não tem estator. O estatorzinho dele está aqui, bobina está aqui, então ele não alimenta, ele não gera energia, ele não carrega uma bateria, ele não alimenta uma bateria. E a gente já tem um motor de partida elétrico. Então isso aqui me consome corrente, isso aqui me consome corrente, o que vai me gerar um problema de ter uma bateria para tocar o tempo suficiente essas duas peças. Eu não posso pôr uma bateria pequenininha aqui, uma bateria, por exemplo, de 3 A, 2 A, porque só com a partida eu já mataria essa bateria. Então eu conseguiria dar algumas partidas, essa bateria morreria, eu ficaria na mão. Então pode acontecer de eu estar andando no meio de uma lagoa, no meio de um rio, ou até mesmo no mar com essa prancha e ela parar, eu cair da prancha, ela desligar, alguma coisa do tipo, eu ficar sem partida, eu vou ter que voltar nadando para a borda para poder pegar uma outra bateria e assim por diante. E outra coisa, o intuito desse projeto, e eu já vou falar sobre isso em detalhes, não é fazer uma cópia da prancha original, é fazer uma réplica. O que seria uma réplica? A diferença de réplica e cópia. Cópia é tudo igual. Réplica é você usar soluções para fazer um projeto parecido que funcione. Então, família, eu quero manter a partida elétrica. Tem um chegado meu que fez já com o sistema, a prancha dele já está na fase de ir para água, de testes e tudo mais, que ele colocou partida manual. Eu sinceramente não vejo essa possibilidade. Eu prefiro a partida elétrica. Então eu estou estudando. Essa daqui para a semana que vem eu vou estudar certinho. A semana que vem eu vou fazer medição de consumo desse motorzinho, daquele motorzinho. Vou ver o quanto de corrente ele consome para ver o tamanho da bateria que eu vou precisar usar com esse sistema. Se eu chegar à conclusão de que eu vou ter uma margem de segurança que vá durar aí pelo menos em uso umas 4, 5 horas de uso, isso sim, dando partida toda hora, aquilo ali sustentando 5 horas sem parar, o sistema inteiro com várias partidas e tudo mais, eu vou manter esse sistema. Se eu chegar à conclusão de que eu vou precisar de uma bateria muito grande para manter esse sistema funcionando por pelo menos 5 horas, eu vou eliminar esse carburador, eu vou eliminar essa bomba e vou manter só o motor de partida. Por que 5 horas, Eduardo? Você não vai ficar 5 horas em cima dessa prancha andando para lá e para cá. Não vai. É muito difícil. Você vai ficar em 1h30, 2 horas e vai dar uma parada. Mas 5 horas seria uma margem de segurança para que eu tenha potência na bateria suficiente para alimentar isso aqui no uso comum aí de 2h30, 3 horas, e me sobre ainda para que caso eu passe desse tempo, eu não precise ficar preocupado. Ah, meu Deus do céu, eu posso andar na prancha só 2 horas, porque senão a bateria vai acabar e eu vou ficar sem combustível, eu vou ficar sem isso, sem aquilo. Não vai, eu preciso ter uma margem de segurança. Então eu vou fazer os cálculos certinhos e devo falar isso para vocês num vídeo futuro. Aqui nós já temos o cárter, aqui nós temos o estatorzinho, a bobina. Agora, eu vou fazer um suportezinho para prender essa bobina no lugar, agora que eu já sei onde ele vai. Aqui nós temos a parte da partida elétrica, eu mudei também. Aqui no motor da RD, vocês lembram, essa pecinha, ela ia presa nesse rolamento aqui. Isso aqui é um rolamento unidirecional, ele só gira para um lado. Então quando o motor de partida funcionava, ele girava e virabrequinho. Quando eu parava o motor de partida, o virabrequinho girava dentro do rolamento e mantinha o motor de partida parado. Eu vou trocar esse sistema, eu vou usar um sistema de placa de partida,
Essa aqui é a base da placa de partida. Aqui vai encaixada a coroa, aqui vem a corrente para a gente poder dar partida. Por quê? Esse rolamento aqui, ó, se vocês olharem ele, deixa eu ver se consigo focar ele aqui, ó. Olha o tanto que ele comeu ali dentro. Esse rolamento ele patinava demais. Se você olhar o vídeo onde eu faço esse motor funcionar, ele patina demais. E ele tinha travas, ó. Só que as travas comeram. Então ele patinava muito. Então eu decidi tirar esse sistema, aposentar esse sistema também, porque não é confiável. E tentar um sistema mais confiável. É outra coisa que eu vou ter que testar também. Aqui nós temos a conexão do eixo da turbina com o motor. Aqui nós temos o hélice, que é o novo hélice. Esse aqui era o antigo que eu estava usando, ó, de alumínio. Esse aqui vai ser um novo hélice. Se vocês olharem, ele é bem diferente a geometria dele, olha lá. Isso aqui, família. E aqui é o hidrojato, tá, família? Esse aqui é o hidrojato antigo, ó, que eu coloquei. Eu fiz um mockup, esse mockup aqui todo em cima desse hidrojato. Ali vocês podem ver que já está com o captador no lugar. Esse captador também eu não vou usar. Então, eu troquei esse hidrojato por aquele ali. Por que, Eduardo? Esse hidrojato preto, eu quem fiz. Pelo que eu estudei do funcionamento de um hidrojato, eu projetei e eu quem fiz. Eu modelei no 3D, imprimi e eu que fiz. Tanto é que tem até a logomarca do canal aqui, o NO2T. Esse hidrojato que está aqui, ele é um conjunto. Isso aqui é o nozzle, que é o nariz, né? É o nozzle, a pressurização, e aqui é a cinta da turbina. Esse hélice, ele é feito para esse conjunto. Esse conjunto não fui eu quem criou. Esse conjunto é um conjunto que existe na vida real. Isso aqui é uma turbina de um jet ski Kawasaki 440 dos anos 80. É um jet ski de 40 HP. Ele tinha cerca de mais ou menos 3,8 kg de torque, mais ou menos. Então ele é muito, mas muito próximo do que o nosso motor ali vai render. Nosso motor tem 30 HP. Como ele vai ser encamisado, esse cilindro ele está danificado, eu vou ter que encamisar ele não vai ser de Nicasil, ele deve cair para uns 28, 27 HP. Mesmo assim, ainda bem próximo do que era esse motor Kawasaki. Ele vai render 100% do que ele rendia no Kawasaki, no jet ski? Não, mas eu não preciso que ele renda 100%. Até mesmo porque o jet ski é muito mais pesado que a prancha. O conjunto do jet ski, com casco, com motor, com piloto, com tudo, é muito mais pesado do que a prancha motorizada. Então eu não preciso que ele renda 100%. Se ele render uns 70%, 80% do que ele deveria render no jet ski, a gente já vai ter uma velocidade boa, a gente vai ter uma pressurização boa e a pranchinha deve ficar filé. Por que que eu fiz a cinta da turbina separado da pressurização e do nozzle? Essa parte aqui, impressa em 3D, o que pode acontecer? Caso eu veja que ela não está rendendo o que ela deve render, eu posso trocar essa parte aqui, eu posso imprimir uma nova parte com as dimensões aqui de bocal diferente, de nozzle diferente, as aletas ali internas. Deixa eu tirar ele aqui, ó, para vocês verem. Ele tem aletas internas ali, ó. Eu ainda não limpei a impressão, tá, família? Essas aletas, elas não são retas, tá? Deixa eu ver se consigo. Olha lá, ó. Elas têm uma leve inclinação. Assim como no jet ski também. O jet ski tinha. Essa aqui de baixo dá para ver até melhorzinho a inclinação dela. Então essas inclinações eu posso trabalhar com tudo isso e fazer a substituição dessas peças sem precisar refundir, refazer, sem precisar ter muito trabalho. Já a cinta da turbina, independente do que aconteça daqui para trás, a cinta ela vai ser fixa. Então essa cinta eu vou fazer um molde, eu vou fundir ela em alumínio e vou colocar aqui por dentro. Esse aqui se chama, na verdade não é cinta, é a housing, né? A cinta é o que vai por dentro aqui. Aqui por dentro vai uma cinta de aço inox. Eu já estou procurando um lugar para eu conseguir fazer uma cinta de aço inox que vai encaixada aqui dentro. Esse hélice aqui também, ele não vai ser de plástico, ele não vai ser impresso em 3D. Eu vou fazer o molde tudo certinho de silicone, vou fundir, ele vai ser de alumínio. O escapamento aqui também, ó. Esse escapamento já está na medida certinha para o projeto. Então, ele também não vai ser de plástico, ele vai ser de alumínio. Esse escapamento, a única coisa que eu preciso mudar nele é fazer uma segunda camada por cima dele aqui,
que eu ainda não defini como é que vai ser, se vai ser no mesmo formato do escapamento, se ele vai ser todo redondo, como é que ele vai ser. Deixa eu pegar um outro e mostrar para vocês. Esse bichão todo sujo e feio aqui é um escapamento de kart, um escapamento de competição para kart. Então, vocês podem ver que ele não tem o formatinho dos bojos, tudo, ele é retão, mas aqui dentro, por dentro desse escapamento, ele tem todas essas curvaturas aqui das paredes de ressonância do escape. Então eu não sei se ele vai ficar nesse formato mesmo, ele vai aumentar um pouquinho a espessura, né? Ou se ele vai ficar assim. Por que que eu preciso fazer essa capa? Eu preciso jogar a água aqui dentro para refrigerar todo esse escapamento e cuspir ela para fora da prancha aqui. Mas, a princípio, para fins de demonstração, a gente já consegue ver ele aqui. Ali está o cilindro, é um cilindro de Magrale 30.0. O cárter vai ser fundido em alumínio. Isso aqui eu vou fundir em alumínio, essas peças serão de alumínio. Então assim, isso aqui também eu vou fundir em alumínio, vai ser de alumínio. Eu vou fazer até um reforço nas roscas internas aqui de aço. Vou mandar no torno, colocar os reforços de aço, para não correr o risco do parafuso comer a rosca do alumínio. Então assim, família, basicamente o que vai ficar impresso em 3D nesse projeto vai ser o bocal aqui e o suporte do motor de partida. O resto, tudo eu vou fundir em alumínio. Nossa forja está ali. Já tem um tempo que eu terminei ela. Tem vídeo de eu fazendo ela no canal também. Ela está só esperando. Então, a partir da semana que vem, eu já devo começar a trazer vídeo para vocês da produção dos moldes em silicone. Eu já estou com silicone aqui, já estou com as coisas aqui para fazer os moldes. Então eu devo começar já a fazer os moldes de silicone dessas peças, para a gente começar a fundir na forja e sentar a pua nesse projeto e terminar esse projeto. Então tá aí, família, já temos todas as peças que a gente precisa para fazer o motor funcionar. Tá faltando só fundir no alumínio essas peças e ver se eu vou usar esse sistema de carburação aqui ou se eu vou usar outro sistema. Eu pretendo, sinceramente, eu estou muito inclinado a usar esse sistema. Muita gente aí vai torcer o nariz, vai falar que não dá certo, vai falar que não sei o que, vai... Bem, enfim, pela minha experiência com carro e moto, eu já trabalhei com carros e já trabalhei com motos também, eu sei que esse carburador vai tocar esse projeto a princípio, e mais pra frente eu quero trocar esse carburador é 28mm, eu quero ver se eu consigo colocar um coso de 36mm, porque eu sei que esse motorzinho aqui aguenta até 42mm sem problema nenhum. Por que isso? Como eu falei para vocês, esse motor é de Magrale 30.0, ele deveria ter 30 HP. Mas como eu vou reencamisar ele, ele deve cair aí para uns 27, 28 HP. Fazendo um trabalhozinho aqui no escape, que isso aí eu já vou deixar esse escape já pronto, ou eu devo refazer um outro escape para mais para frente trocar, trocando o carburador e baixando um pouquinho, dando uma planadinha nesse cabeçote aqui, a gente consegue tirar aí uns 48, 45 HP desse motor sem nenhuma dor de cabeça. Então são pequenas alterações que vai ser só plug and play, tirar um, colocar o outro, tirar o escapamento, colocar de volta aqui, dar uma planadinha no cabeçote e a gente vai ter uma pranchinha aí com quase 50 HP de potência, o que vai ser mais do que suficiente para fazer esse hidrojatinho aqui render os 100% que ele tem que render e levar a gente aos 55 km por hora ou mais, como na prancha original. Então tá aí, família, foi isso que eu fiquei fazendo esses quase 2 meses que eu fiquei sem gravar vídeo. Eu tive alguns probleminhas pessoais também, meu carro estourou o alternador, estourou o motor de partida, eu tive que parar para resolver. Foi uma correria do caramba, então dei esse passo atrás novamente, a segunda vez que eu dou um passo atrás nesse projeto, mas dessa vez foi um passo acertado. A coisa andou, tá tudo na mesa aqui, agora os próximos passos é molde de silicone e a fundição que eu vou trazendo o vídeo para vocês aí. Então eu acredito que em mais uns 2 meses de vídeo aí, mais uns 2, 3 meses de vídeo, essa prancha vai estar pronta para ir para água. Ah, temos a laminação do próximo casco também, que eu vou começar a fazer a partir da semana que vem. Eu devo trazer esses videozinhos mais para frente para vocês dessa laminação, tá, família? Eu vou ver se eu termino o casco, depois que eu terminar o casco eu devo soltar os videozinhos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhum vídeo desse projeto. Fica ligado aí, ative o sininho de notificação. Se você ainda não ativou, dá uma olhadinha lá, ativa. Lembrando, assista os vídeos até o final se você quiser me ajudar e ajudar o meu trabalho. Ah, o que eu prometi para os inscritos
E caso você não seja inscrito, se inscreva que você vai poder participar também. Ainda tá de pé, tá, família? Assim que eu terminar, botar isso aqui para funcionar, se der tudo certinho, bonitinho, eu vou dar, tá, família? Não é sorteio, não é compra, não é leilão, não é nada. Eu vou escolher 3 inscritos e vou dar para cada um conjunto desse aqui, ó. Vai vir tirando aqui, ó, a parte de carburador. Aí, família. Ele vai desse jeito aqui, ó. Esse conjunto todo aqui, ó. Eu vou dar para 3 inscritos que estiverem fazendo o projeto da prancha. Tudo que você vai precisar fazer: acertar a partida elétrica, comprar um motorzinho, conjuntinho de motor de partida elétrica aqui, um carburador, vela de ignição e fazer o seu casco. Feito isso, você vai ter o conjunto para montar no casco e se divertir. Então fiquem ligados, se você ainda não é inscrito no canal e quer ter a oportunidade de ganhar um conjunto desse aqui para você, assiste os vídeos até o final, porque é assistindo os vídeos até o final que você vai entender como que eu vou fazer, como que eu vou decidir para que inscrito que eu vou dar esse conjunto. Eu vou fazer um evento aqui no canal e através desse evento, os 3 inscritos que se saírem melhores nesse evento vão ganhar esse conjuntinho aqui completo. Beleza, família? Um abraço do Eduardo, valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head.